tanto faz, tô cheio de gás. Tô cheio de gás. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Aloxan Podcast. Hoje estamos aqui no episódio 85. Eu tô gravando isso aqui, agora é exatamente 8h47 da noite, dia 14 de 4 de 2026. Faltando basicamente 494 dias para a minha demissão. E hoje foi um dia que eu me perguntei, o que eu vou fazer depois da minha demissão? Porque assim, é 494 dias para eu estruturar as coisas para quando terminar isso eu me demitir. E depois, entendeu? Eu sei que eu vou continuar com as coisas, mas e aí? Será que eu me mudo? Porque eu tô nessa dúvida. Porque o meu colega, do nada, ele começou a bater uma noia dele que ele quer se mudar. Não, acho que eu vou pro Chile, passo uma semana. Acho que eu vou pra Argentina, passo uma semana. O Canadá é bom, né? Cara, você não vai se mudar. Você não vai se mudar. Quem fica planejando um monte de coisa, não faz nada. Eu sei disso. Eu sou o exemplo perfeito. Você gasta muito tempo na idealização do bagulho, porque aquela ideia ali é perfeita. E é a idealização de fato. É um bagulho que só existe no mundo da porra das suas ideias. Se você tentar botar na prática, tem várias dores de cabeça. Então você se prende naquilo e qualquer coisa daqui a um mês que você tentar fazer, você já não vai tão na pira assim. Além de que qualquer coisa que dê um mínimo de problema, você não vai querer fazer. Então assim, você não vai pro lugar. Não querendo desmotivar o cara, mas pelo menos nas noias dele, me trouxe ideias muito boas, informações muito boas. Por exemplo, não vou negar pra você, tô querendo me mudar pra Argentina. Sim, pode me chamar de traidor. Eu até aceito, tá? Eu como brasileiro morar na Argentina. Mas assim, tem uns pontos bons. Sabia que pra você ter residência no bagulho, você precisa de exatamente 5 dias morando lá? Eu não sei o que acontece nesses 5 dias. Deve ser tipo uma prova de fogo. Você é brasileiro, se muda pra Argentina, ficar 5 dias. Eu não sei, os caras dão um tiro na rua. Os cara começam a te ameaçar de morte. Se você aguentar 5 dias, beleza, mora aí. Mas eu tenho medo do que os argentinos fazem nesses 5 dias. Além disso, também tem um fator muito bom de você não pagar imposto se você recebe em moedas de fora do país, tipo dólar do YouTube, entendeu? Então assim, muito bom não pagar imposto. Não que eu pague hoje em dia, né? Então não vai fazer tanta diferença assim. Eu não só nego imposto, tá? Caso tenha algum inteligentinho na porra dos ouvintes aí no meio, eu não só nego imposto, tá? Eu só não ganho o suficiente pra ter que pagar. Vida boa, né, rapaziada? Mas, além disso, além de não pagar imposto e conseguir residência em 5 dias, tem loira pra caralho também. Então, assim, não vou negar, é um fator importante pra mim. Não que eu tenha preconceito, qualquer coisa pra mim eu tô aceitando. Qualquer coisa que eu acho bonitinha, foda-se, eu não tenho estilo, entendeu? Pra mim, achei bonitinha dentro. Agora, a loira tem um lugar reservado no meu coração. Eu sou fanboy da Sydney Sweeney. Eu nem sei porquê. Eu nunca assisti um filme que ela dava. Nunca ouvi um filme. Eu sei que ela faz Euforia. Eu sei que ela fez a Madame Teia. E eu sei que ela fez aquele filme de romance lá. Nenhum assisti. Não me interessa. Não preciso assistir. Entendeu? Eu não sou fanboy da atriz. Eu não sei como é que a atriz atua. Não é isso que me interessa. Entendeu? E você pode pegar e falar, nossa, tá vendo? Por isso que não tem graça ser fã da Sydney Sweeney, porque ela não é nada, não é atriz. Mas assim, tem gente que é fã de modelo. O que é modelo? A pessoa, ela caminha, vai na frente de um palco, faz carão olhando pra uma câmera, dá a volta e sai. Tem gente que é fã disso. E aí? Ainda tem a desculpa da Sydney Sweeney ser carismático. Ah, mas que piada que ela conta? Eu não sei, ninguém sabe, cara. A gente ri porque porra, mulher peitudo na nossa frente é... Por que loira peitudo... Assim, você tem que entender que mulher peitudo na nossa frente, ela desperta o instinto materno. Sabe, eu fui uma criança que foi desmamada cedo. Eu não vou negar pra você. Então, assim, você tem que entender que quando eu olho pra uma peituda, eu vejo um trauma de infância, entendeu? Eu vejo uma coisa que eu não tive com a minha mãe. É um negócio que não é nem sexual. Eu sei que muita gente acha. Não é isso. Freud explica. É uma coisa de... Não é uma coisa sexual, é uma coisa de necessidade. Tá dando? Eu tô conseguindo me defender? Eu tô conseguindo chegar a algum lugar? Alguém aí, por favor, me fala se eu tô conseguindo defender ou não.
Mas eu não vou negar pra você, tá bom? Eu queria ir pra Argentina pegar loira. Eu queria ser o cara que vai na Argentina só pra ficar pegando loira. Ponto final. Eu quero ser tipo. Pega o que vai vir agora. 5 minutos de podcast eu vou lançar essa. Sabe quando tem o papo de que o cara que é preto, ele fica famoso e ele só começa a pegar mina branca? É isso, é exatamente isso. Eu quero ser o cara que só come Argentina. Ponto final. E é quase uma reparação histórica, que nem chega a ser uma reparação histórica mesmo, né? Pô, o tamanho da Argentina ou o tamanho do Brasil também, o que eu tô fazendo? Assim, caso você não saiba disso, né? Eu sei que odiar a Argentina é um bagulho meio velho. Eu não entendia isso quando era pequeno. Eu fui entender isso depois de grande, o ódio com os argentinos. Que eu nem entendo exatamente. Eu sei que a gente tem que odiar argentino, ponto final. Mas os caras se consideram mais puro do que os brasileiros. Eles acham que brasileiro é igual macaco. O que você pode achar que é racismo, mas não é, porque não faz sentido. Eu já vi os caras chamando de macaco brasileiro branco. Então, assim, os caras só são loucos. Então, assim, os caras odeiam a gente. Então, naturalmente, eu vou lá, pego a mina dos caras e acabou. Entendeu? E assim os argentinos ficam com mais raiva da gente. Será que os caras têm raiva da gente porque as minas gostam de brasileiro? Fica o pensamento aí pra vocês. Mas daí que não tem nada demais daí, né? Porque eu não tô indo lá conquistar a mulher do cara que me odeia. Não é isso. Porque se ela já gosta de brasileiro, aí E aí? Eu tenho que escolher um lado pra eu ficar. Qual dos lados dos papos eu vou ficar? Do lado de que a gente é foda, então as mulheres de lá já gostam de nós, por isso que os caras odeiam nós. Ou se a gente vai lá, conquista a mina dos caras e por isso que eles odeiam a gente. O que vem primeiro? A mina gostar da gente ou a gente ser odiado? E por que papo de ódio? E por que eu tenho que odiar meu mano argentino? Porque tem uma mulher querendo me dar. Você aí que é meu irmão argentino, me perdoe, tá? Prometo não comer sua mulher. A não ser que você goste. O que tá acontecendo, tá? Que tal a gente começar esse podcast aqui sem as paranoias? Então, né, você sabe como é que funciona, né? Vamos para mais um episódio. Hoje, exatamente às 8h54 da noite. E foda-se quantos segundos no horário de Brasília, tá bom? Eu queria fazer um programinha de rádio aqui que eu falo o horário a cada 10 minutos. Mas não tem porquê. Você não quer saber disso. E se você quiser, seria fácil. Ó, agora é 8h55 da noite. Daqui 10 minutos vai ser 9h05. Tá aí, ó. Matemática básica pra você, tá bom? Mas, pra começar... Nossa, eu quero terminar esse podcast agora. Eu tô achando uma merda. Assim, tava indo pra um lugar legal. Por algum motivo, eu senti a vibe cair. Nossa senhora, É foda gravar isso daqui estando ciente que eu estou gravando uma coisa que alguém vai ouvir, entendeu? Eu me sinto... Porque assim... Você deve ter isso em alguma parte da sua vida. Já tentou fazer malabarismo? Já tentou fazer um desenho? Você consegue fazer se você estiver sozinho no seu quarto. Ciente de, eu tô desenhando que, pô, ficar um bagulho legal. Ou, tô fazendo tal coisa, pô, ficou legal fazendo sozinho. Agora, quando você sabe que tem alguém que tá te olhando, é difícil, é diferente a situação, entendeu? Igual, eu sei fazer malabarismo com 2 bolinhas, 3 bolinhas, ou 2 bolinhas com uma mão só. Eu sei fazer esse tipo de malabarismo, tá bom? Mas, se tiver alguém me olhando, parece que é 8 vezes mais difícil. Parece que eu perco a coordenação motora do meu braço. Eu perco a coordenação. Olha isso, ó. Eu parei pra pensar, nossa, tem gente me escutando agora. Eu parei com a coordenação motora de falar. Acabou agora, você desligou. Meu Deus. O que acontece com isso daqui? Mas enfim, não vou acabar esse podcast. Que é bom você aí, ser humano, entender que todo mundo erra. Mesmo pessoas como eu, que sou um ser humano perfeito, a gente erra, tá? Então você aí de casa, que é um ser humano não perfeito, saiba, tá tudo bem. Se até os deuses erram, tudo bem um mero mortal errar, ok? Mas os avisos de sempre, né? Caso você queira participar desse podcast, sinta-se à vontade para mandar um e-mail pra gente em aloxapodcastconselhos@gmail.com. E caso você queira participar, mas ainda assim ajudar a gente financeiramente, sinta-se à vontade para apoiar a gente pelo LivePix, que é livepix.gg/aloxa. Ou você pode apontar o celular pro QR Code que tá na tela, ou simplesmente clicar no primeiro comentário fixado que tem nesse episódio, tá bom? Que é livepix.gg/aloxa. Manda sua mensagem lá, por menos de uma Coca-Cola você vai participar desse podcast que a gente lê, né? Eu vou ler hoje todos os LivePix que foram mandados nessa semana. E nenhum, né, no caso, porque eu vi hoje, não tinha nenhum. Eu fui ver e falei,
Tô com uma fome, mas não queria gastar dinheiro. Será que tem algum live pix pra eu torrar num pastel? Não tinha, então... Então, obrigado aí, né? Eu sei que vocês gostam de ver pobre passando fome mesmo. Cara, vai no emocional, foda-se. Mas... Diferente, né, dos e-mails. Então, caso você mande um e-mail hoje, talvez eu não leia. Eu tava fazendo mais limpa nos e-mails, inclusive esses dias. Criei uma etiqueta lá, lido. E apaguei uns e-mails dos desgraçados que usaram o e-mail do podcast pra logar no... Os caras logaram o e-mail desse podcast aqui no Câmara Privé. Vão se fuder. E depois logaram no Pornhub ainda. Eu odeio o ser humano. Eu odeio o ouvinte desse podcast. Por isso que não dá pra reunir os ouvintes desse podcast aqui. E você vai entender o que eu tô dando ênfase nesse reunir aqui, tá? Mas eu fiz uma limpa lá e eu vi que tem uns e-mails, sei lá, de uns meses atrás que foda-se, eu não vi. Que eu só esqueci que existia. Porque eu não arrasto tanto assim pra baixo. Mas acho que é isso, né? Já dei os avisos de sempre aí. Esse podcast que é um bagulho independente. A gente sobrevive literalmente do meu trabalho CLT e com os live pics que vocês mandam. Então, muito obrigado a quem manda aí, apoia a gente. E se você puder deixar um gostei ou compartilhar, ou deixa um comentário, não precisa compartilhar, para de incomodar os outros, entendeu? Vamos ficar aqui nós no nosso grupinho, mas faz um comentário aí pra eu saber o que você acha, como é que tá seu dia. Não comenta nada também, foda-se, eu não quero saber. O cara mais indeciso do planeta, vamos se fuder. Mas, porra, eu tô pensando o que aconteceu no meu dia, mas não tem nada interessante pra falar. A única coisa interessante que tem, que você já sabe se você me segue no Instagram normal, no meu Instagram pessoal, vai tomar no cu, cara. Eu já falei pra você que tem uma pracinha, que eu paro meio que uma parquinha, um parquinho que o idoso vai fazer exercício. E eu vou lá pra fazer barra e pra usar uma máquina que tem lá, que é basicamente pra fazer uma barra, só que é com o peso do meu próprio corpo. Dividido, né? É meio que metade, então eu consigo, né? Já que eu consigo fazer 4 barras normal, ali eu consigo fazer 20 e daí eu vou treinando o movimento e tudo mais. Mas enfim, eu tô aí há o quê? Um mês fazendo isso? Beleza, ontem eu fui, fiz tudo normal de manhã. Ontem eu consegui fazer tudo certinho no meu dia. E hoje também fiz tudo certinho no meu dia. Porra, dia foda, dia pica. Eu me sinto a porra de um super-herói. Mas ontem eu fiz normal as barras nesse parquinho e tava tudo normal lá. Tava tudo fudido, os equipamentos fudidos, grama em cima do bagulho, mas tá bom. É um bagulho público também, o que eu quero? Hoje eu fui pra fazer minhas barras, não tinha nenhum equipamento no bagulho. No lugar que ficavam os equipamentos, os caras tinham um buraco e o buraco coberto de cimento, foda-se. Eu não sei, eu acho que a prefeitura de Novo Hamburgo, que é a cidade que eu moro, os caras falaram foda-se. O pau no cu do Aloxê é o único que usa essa merda também, não vou deixar. Mas, em defesa dos caras também, a única coisa que eles consertaram foi as barras. Então os caras botaram barra nova no bagulho, que você escuta esse podcast normalmente, que é o mesmo público. Eu não sei porque que eu vi, você que escutou os últimos... Você que tá escutando isso, você escutou os últimos 10, entendeu? É o mesmo público. Esse podcast que não aparece ouvinte novo. Eu vejo a estatística no Spotify, entendeu? Eu vejo como é que funciona essa porra. Literalmente, é sempre a mesma galera. Não faz diferença. Porque eu vejo lá, porque tem um nível de quantas pessoas... Por quantas pessoas passou o podcast, quantas pessoas pararam pra ouvir e quanto que converteu pra pessoas que ouviu mais de uma vez. As pessoas que ouvem mais de uma vez ou ouvem mais de um minuto é tipo 1%, sabe? Então não tem... Não é um número muito grande de gente que vê... que escuta o podcast pra chegar nesse 1% e ser uma coisa grande. Porque se fosse 10 milhões de pessoas que vê, 1% é coisa pra caralho. Agora se é 7 pessoas, 1% não é nem meia pessoa, entendeu? 1% é... O cara tá botando o cachorro dele, é um aborto tá ouvindo esse podcast aqui. Então assim, nem faz sentido. Mas... Você me escutou falando, eu entro no bagulho e vou até o final. Mas pra você que escuta esse podcast, você sabe, né, que eu levo uma camisetinha, inclusive, pra botar em volta da barra, porque tava tudo fodido. Bagulho quebrado, enferrujado, você já abriu um buraco na minha mão, eu fiquei, nossa, eu vou morrer com certeza. Daí os caras consertaram a barra. E eu acho muito sem sentido. Porque no caminho até lá, eu passo por algumas pracinhas, um parquinho assim, sabe, que tem uns brinquedos. E eu acho sem noção nenhuma o fato de que nessas pracinhas não tem uma barra.
Tem tipo, tem balanço, tem gira-gira, tem. Eu nunca sei o nome daquele lá. Aquele. Não é vai e vem. Os bagulho que tem. Que tem um lado que sobe e outro que der. Você aí, qual que é o nome daquele? Pode falar baixo. A minha amiga. Minha amiga, a de sempre, tá aqui. Qual que é o nome daqueles brinquedos de pracinha? Gangorra? Tá bom. Eu só fiz o desenho com a mão, ela já entendeu, né? É ser humano que tem um cérebro funcional ainda. O meu não é mais. Mas enfim. Tem esse tipo de brinquedo e não tem uma barra na porra das pracinhas. É o negócio mais simples do universo. É o negócio mais normal que existe. Você pega, bota um pedaço de ferro gravado, outro pedaço de ferro cravado e bota um pedaço de ferro entre eles, acabou. E tem criança que gosta de se pendurar nas coisas. Então assim, é só coisa boa que tem. Por que não tem nas pracinhas essa porra? Eu tenho que ir no meio do centro pra fazer uma barra, mas vai tomar no cu, entendeu? Eu tenho que assinar. Eu descobri que tem gente que paga academia pra fazer calistenia na academia. Não sei se você aí tá sabendo das coisas, mas calistenia é meio que as porra que você pode fazer com o peso do seu próprio corpo. Barra. Você tá puxando que peso na barra? O seu. Flexão, que peso que você tá empurrando? O seu. Agachamento, o seu peso que você tá empurrando. Entendeu? É meio que isso a princípio. Você pode ali botar uns coletes com peso, mas eu descobri que tem gente que paga pra ir pra academia fazer calistenia e é só com o próprio peso. O cara ele paga pra ter uma barra. E flexão você nem precisa de equipamento. O chão tá no teu pé. O chão na tua casa é o mesmo chão da Smart Fit. Por que você é otário? Explica pra mim. Enfim. Daí é isso. Os caras consertaram a pracinha e deixaram só as barras lá. Os caras descobriram que... Os caras se ligaram basicamente. O Assolé tá com a meta dele, vão ajudar, né? Então... Um abraço aí, bem grande à Prefeitura de Novo Hamburgo. Agradeço pelo apoio. Os caras querem ver um hamburguense vencendo hamburguense. Mano. Assim, pra mim é normal falar hamburguense. Mas eu sei que pra você, hambúrguer... A coisa mais parecida com hamburguense é hambúrguer. Então, assim... Vai tomar no cu. De onde é que vem hambúrguer, Hamburgo... Alemanha? Tem uma cidade na Alemanha que se chama. Assim, é que ela tá falando aqui, mas como tem o bagulho de ruído, vocês não devem estar ouvindo. Conceito histórico, muito obrigado. Estamos tendo uma aula de história no momento, onde basicamente temos a cidade de Hamburgo, na Alemanha, né? A minha amiga aqui, claramente alemã. Não parece, né? Você olha pra ela, parece um índio. Mas. Mas a mãe dela é alemã. E o pai dela é preto. E daí nasce. Nasce isso daqui. Nasce um índiozinho sem oca. Mas, basicamente, né? Tem uma cidade de Hamburgo. Tá, mas o que tem a ver? Moça do contexto, o que tem a ver? Eu entendo que tem a cidade de Hamburgo. Os alemãos vieram pro sul aqui. Veio pro... Deixa eu... Observação como funciona um programa de rádio, tá? As pessoas estão ouvindo um por vez. Então eu tenho que terminar um raciocínio primeiro. Tá bom? Calma lá, ó, ansiedade. Calma lá, ó, pilha 3. Tem a cidade de Hamburgo, na Alemanha. Os alemãos vieram pro sul. E aqui, Novo Hamburgo, beleza. Mas o que tem a ver o hambúrguer no bagulho? Tá, mas é só Hamburgo, beleza, mas Hamburgo e hambúrguer. Não sei se deu pra ouvir, mas ela acabou de imitar Hitler. Um alemão normal falando, né? É a mesma coisa. Tá, mas... Pô, escreve a palavra, é igual. O conceito aqui seria assim como tem um bairro que é Hamburgo Velho. Tá, seria o Novo Hamburgo e tem o bairro Hamburgo Velho. Tá, mas... Como que se chama quem mora em Hamburgo lá? Alemão. Alemão, obrigado. É a porra da Wikipedia. É a Wikipedia na minha cama. Hamburguense também? Eles fazem hambúrguer? Onde foi criado o hambúrguer? Estados Unidos? Não.
Mas daí, não, eu vou ter que ser comunista e falar que os Estados Unidos roubaram tudo. Onde foi criado? Procurei pra nós, então. A Wikipédia tá digitando ali pra nós. Dei um oi pra Wikipedia, rapaziada, que eu não vou falar o nome dela. Também não vou trazer ela pra apresentar esse programa aqui, né? Porque daí eu vou falar, daí, ó. Começou assim, vou dormir na sua casa de vez em quando, tá dormindo aqui todo dia. Que não é um problema, eu que convido. Ao mesmo tempo, tem absorvente no meu armário e tem uma escova de dente no meu banheiro. Tá parecendo um compromisso. Não é. Eu não quero namorar, ela não quer namorar. Somos só amigos que fazem coisas com martelos. Mas ela lançou um... Não fazemos, não, né? Uhum. Tá bom. Não fazemos nada com martelo, ok. Se a polícia pega aquele martelo ali, minha filha, eu vou pra cadeia amanhã com seu DNA ali. Vão perguntar o que eu tava fazendo com o martelo. Eu vou falar, não. Seu DNA tá na parte de baixo? Se você fosse me bater, você ia bater com a parte. Não. Ela acabou de falar, abre essa. Se você fosse me bater, você me bateria com a parte de ferro, não é não? Interrogação, fecha aspas. Não, não bateria. Eu sei que você tá tentando cavar uma falsa acusação nesse programa aqui. Mas eu já aprendi muito com o Dom Sandro. Gabriel. Com Gabriel Breyer, tá? Eu já assisti muito episódio de Redcast pra saber como funciona. Ok? Esse pode. Se eu quisesse te acusar, eu também te acusava, fia. Meu braço tá roxo. Você acabou de. Você tirou um pedaço do meu braço esse dia com a unha, fia. Foi sem querer, assim. Não foi que você passou a unha no meu braço. É que eu passei o braço na sua unha. Tá, onde foi criado o hambúrguer? Fala. No século, alguma coisa. Tá, o hambúrguer tem raízes antigas dos tártaros. Tártaros. Calma, meu bem, eu não tenho uma memória tão boa assim. Eu não sou ruim, eu tenho que. Você tem que entender que enquanto você tá falando e eu tô escutando, se eu ficar em silêncio, pra eles é silêncio. Não é normal. Então, tipo assim, você vai falando, eu vou acompanhando pra poder falar. Qual que é o nome dos caras que comiam o bagulho? Não. Hambúrguer tem raízes antigas, evoluindo de carnes moídas consumidas por tártaros na Mongólia. Não sei. Mongólia é na África? Mongólia é na África, será? Mongol. Ó, esse episódio não pode mais ir pra Twitch. Falei Mongol. Mongólia. Pra mim parece episódio. Pra mim, caralho, que lugar bonito, olha isso. Mongólia Asa Oriental, ou seja, nada a ver com África. Você vê, né? Você vê que. É perto da China, do ladinho da China. Ô, falando rapidinho sobre África aqui. Assim, eu sou burro sobre geografia, mas eu fiquei inacreditável quando. Ah, mas o bife é da. O bife é da Alemanha? Hambúrguer da Alemanha? Então tá, então tem tudo a ver. Caralho, isso aqui é Usain Bolt. Vocês vão entender porque que eu tô procurando o nome do Usain Bolt, tá? Porque, não, eu vou explicar, calma aí, minha filha. Para de ser apressado. Basicamente, tinha alguma coisa falando sobre... era alguma coisa dos caras querendo encher o saco sobre a África. Querem desmerecer o Usain Bolt por ele ser um africano. E os comentários descendo o caralho em quem comentou isso, falando, ô filha de uma puta! Ele é da Jamaica! Jamaica não é na África! Filha da puta, é no Caribe! Nossa, mas é um país no Caribe? É um país no Caribe. Mas eu achei que o Caribe era um país, bem honestamente. Não é? O que é o Caribe, então? O Caribe é uma ilha? Nossa senhora, meu. Olha, 3 mil reais só pra ir lá. Nossa, um voo de 11 horas. Topa? Topa ficar 11 horas no voo? Vai sim, vai ter parada, aham. Vai. É uma ilha? Caraíba, meu Deus do céu. Nossa, vai tomar no cu, tem uma cidade da porra do Caribe que o nome é Negril. Ou é um estado da Jamaica, sei lá, é alguma porra aí, Negril, vai se fuder, cara. Costas, foi no Mar do Caribe. Ilhas Antilhas. Por isso, Caribe.
É uma ilha, tá no continente americano, da América do Norte. E é chamado de Caribe por causa do mar. Caralho, olha que lugar bonito. Museu Bob Marley. Ah, coisa boa. Enfim, acho que eu tô perdendo muito nesse episódio aqui. Enfim, vamos voltar para o ponto normal aqui. Digam tchau para nossa Wikipédia. A Wikipédia diz tchau. Alto, por favor. Tchau. Mais alto. Meu Deus. Mas o seu tchau pareceu que tava latindo também, né, filho? Fala um tchau aí decente, filho. Eu desisto. Tchau. Tá bom. Tchau, Wikipedia. Até mais. Enfim. Voltando para o nosso episódio normal aqui. Eu tô nesses planos aí de demissão, né? Que é basicamente eu tenho que estruturar. Eu quero deixar estruturado, arrumado esse podcast aqui, os cortes desse podcast, os vídeos grandes, os vídeos curtos e o bagulho lá que eu faço, do marketing, da assistência técnica do meu amigo, que é a outra que eu trabalho, entendeu? Não é a que eu trabalho, é outra. Que tá meio que começando, então eu tenho muita liberdade pra eu fazer o que eu quiser, e sendo amigo do dono, e basicamente o funcionário 2, já que... Ou o dono 2, né? Pode ser também, porque assim, é 2 caras, não tem funcionário e patrão, porque primeiro eu não sou pago, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero, então assim... Né? Ele é o funcionário 1, eu sou o funcionário 2. Ou ele é o dono 1, eu sou o dono 2 também, não tem problema. Eu aceito qualquer um desses. E eu quero deixar tudo isso organizado. E de um jeito, rolando, que eu consiga manter sustentável. Porque não adianta eu, por exemplo, um mês não fazer nada, preparar uma semana completa, perfeita. Porque, tá, na segunda semana não vai ter tempo pra fazer, não vai dar tempo, porque, né, leva um mês pra isso. Então eu preciso fazer as coisas de um jeito que dê tempo, que eu tenha um caixa ali, que eu tenha um tempo, sei lá, 2 semanas, um mês à frente, pra nesse tempo eu ir adiantando as coisas, pra fazer as coisas das próximas semanas. Só que, nossa, tem um mosquito entrando no meu nariz, vai se fuder. Nossa, eu respirei o mosquito, vai se fuder. Baforei dengue, enfim. Mas... E eu quero fazer isso, quero deixar isso arrumado. Agora eu tô na fase de testar, pra ver o que é necessário pra isso. E no meio disso, naturalmente, entra a vibe de querer deixar as coisas mais organizadas. Tipo, ok, os vídeos, beleza, os vídeos vai ser os vídeos ainda. A mesma coisa que eu fazia antes, é eu falando, fazendo piadinha. Alguns vídeos com uma edição um pouco melhor, outros com uma edição simplista pra focar, que é basicamente eu falando merda. Só que a questão... é que no meio disso, eu tô querendo arrumar certa... Por exemplo, eu tô querendo fazer pros podcasts nos cortes, eu gravei esses dias, inclusive, uma chamada pros cortes. No início de cada corte, quando você for clicar, vai ter esse corte, um oferecimento ao Luxo Podcast, que é um podcast piriri pororó. Se quiser apoiar a gente, LivePix, tal e tal coisa, faz tal coisa, aproveita esse corte aí, começa o corte. Sei lá, um aviso de 15 segundos no início. Porque basicamente eu lembro de conhecer a Saco Cheio, né, do Petri, e daí ir pra todos os outros, né, podcast, programa de rádio assim, o Cagando e Andando do Thiago. Agora nem a Saco Cheio podcast mais, né, é o Arthur Petri podcast. Mas eu conheci desse jeito, desse tipo, assisti um corte ali, um corte aqui, e daí basicamente tinha essa chamada e me inspirava a ir atrás pra conhecer. Talvez desse jeito, porque eu já coloco na tela dos cortes o QR Code ali, mas é meio que, sabe? Eu entendo que é um corte aleatório que tem um QR Code ali, por que, sabe? Ah, vou mandar dinheiro pro cara, por quê? Não tem um porquê. Agora quando eu falo, ó, é independente, a gente não ganha nada com essa porra, isso daqui ajuda, você participa também do podcast, né? Não é só manda dinheiro por mandar, você pode escrever uma coisa que vai ser lida no episódio, então tem um porquê, você participa também, talvez até vire um corte, né? Já virou corte aqui, um LivePix ou algum e-mail que mandaram, então... Mas querendo fazer isso, querendo... Aí que vem uma outra ideia que eu tive, porque no LivePix, ali no sistema do LivePix mesmo, que eu tava pensando hoje, por que eu uso o LivePix? Porque assim, eu entendo os caras que usam o LivePix por questões de live, né? O cara faz live, bota o LivePix, daí o cara manda o dinheiro, escreve e é lido no meio da live. Eu não faço live, então não tem porquê pra cantar isso. Eu poderia só botar uma chave Pix aleatória minha,
E daí o cara escreve na descrição o que ele quer escrever, entendeu? Podia ser isso também. E não comeria 10%. Tem esse fator aí, 10%? Não sei quantos por cento é. Deixa eu fazer aqui. Olha eu me perdendo em coisa que não preciso, ó. Quanto que é 10% de 10 reais? É R$1, então não é 10%. Nossa, eu sou burro, 10% de 10 reais, né? Eu mereço me fuder. É 5%. Tá. Me come 5% também, não é uau, grandes coisas também, né? Mas é 5%. Então, vai saber. Mas, além disso, no sisteminha do LivePix, além das mensagens que você pode mandar, tem um bagulho de assinatura. Que daí você assina lá mensalmente. E ali tem as promoções, tipo, por exemplo, acho que pra mandar mensagem é R$9,90 que eu boto aqui. E tem gente que me reclama, pô, por que não bota mais barato? Pô, mano, é que, assim, você tem que entender que até dá pra fazer algum teste, mas quando eu comecei essa porra aqui, era meio que muito novo e muita gente queria mandar mensagem. Tanto que eu lembro que muita gente mandava live pix, se eu não me engano, no começo. Porque queria participar e os caralho e não sei o que. Então, automaticamente, se eu botasse R$2 a porra do live pix, entende? Ia ter um monte de mensagem e eu não ia poder pensar o que eu queria pensar, que é a ideia do podcast desde o início. Então, né? R$9, R$9,90 é meio que, ó. Também não é pra todo mundo, mas também não é um valor que, porra, o cara vai morrer com R$10, sabe? Então, pô, se é R$10 pra mandar mensagem, eu poderia criar uma assinatura que é, sei lá, R$19,90. Que o cara até tem as promoções lá, que daí você assina trimestralmente. E você... Enfim. E daí você fica... Você ganha desconto, basicamente. Eu esqueci as palavras. Eu não esqueci, né? Meu Deus do céu. Alguém tocou alguma coisa no telhado que caiu na puta que pariu. Mas... Também não vou ver o que é, né? Pode ser só um rato. Mas... Eu não esqueci nem o que eu tava falando. Eu esqueci tudo. Eu do nada só olhei pra mesa e falei... Nossa, mesa, né? E esqueci completamente o contexto. E daí calculo o desconto lá. Se você quer assinar por 3 meses, 6 meses, sei lá. É tipo OnlyFans o bagulho. Mas... E daí eu poderia... Eu tava pensando que uma das recompensas disso é um grupo no Telegram. O que não é uma ideia ruim. Eu vejo muito comediante, inclusive lá de fora, usando o Telegram pra criar um grupo onde as pessoas podem se comunicar por lá. Ou também... Aí depende, né? A maioria dos comediantes que eu vejo é os caras usando pra divulgar as coisas dele. Entende? Porque é um grupo que você não tem acesso ao número do cara, não é igual um grupo de WhatsApp. Você não tem acesso ao número do cara. E o cara pode botar lá imagem, divulgar show, divulgar piada, só mandar um áudio, você pode só reagir os caralho. Hoje em dia isso é muito usado, inclusive, por mina que vende fotos, tá ligado? É comum pra caralho, tem muita mina que, tem aqui o Privacy, tem o OnlyFans e, pô, tem o Telegram VIP, que daí tem que pagar pra ter acesso à assinatura lá, que daí ela posta como se fosse um OnlyFans. E tem o Telegram Free, que é de prévia, alguma coisa assim. Ou é foto censurada e tal, que você só entra lá, ela posta a foto, os caras só curtem os caralho. Eu sei demais, eu sei, tem um motivo pra eu saber demais. Fazer o que, né, rapaziada? Mas 2 dias sem NoFap, hein, não por nada, não vem me criticar aqui não. Eu apaguei o Telegram faz um tempo, inclusive. Tanto que eu tava nessa daí, eu pensei, pô, até poderia criar aqui pra testar como seria, mas, pô, tem que ser um bagulho meio decidido, que não adianta, daí eu vou fazer o grupo, vai entrar 2 pessoas, eu vou botar 2 pessoas no bagulho. Daí daqui 2 semanas eu falar, quer saber, foda-se, tira as 2 pessoas, a pessoa continua assinando um mês do bagulho. Sabe, é meio paia, então eu tenho que pensar direito aí no que eu quero. Só que ao mesmo tempo, dá pra fazer desse jeito, ou dá pra fazer igual tem, por exemplo, no Saco Cheio. Que é, cada podcast tem o seu grupo, que é um grupo que as pessoas conversam. Aí pra mim parece mais interessante ter um grupo do podcast, dos ouvintes do podcast, quem assina no caso, né? Que daí você vai mandar lá, você vai receber o link do Telegram, que pode muito bem ser vazado, né? Eu acho, não tenho certeza como é que funciona. Não sei se tem uma ligação direta entre o LivePix e o Telegram, e daí se você não paga mais a assinatura, você perde o acesso, não sei como é que funciona. Mas, como eu disse, né, não testei. Mas deve ser legal, tipo assim, vai ter o quê?
10 caras, se pá, talvez, torcendo muito. Vai ter 10 caras que vai ter um lugar ali pra conversar. Pô, o episódio foi tal. Ô, você viu tal coisa que aconteceu? Você não quer falar disso? Eu vou falar, não. Ah, mas por que tal coisa? Chill, banido. É isso, né? É uma ditadura, não interessa o dinheiro, meu parceiro. Mas pode ser legal, só que ao mesmo tempo eu penso, pô, conhecendo meu público, eu não quero que vire uma panelinha do Discord o bagulho, tá ligado? Então eu vou ter que entrar lá todo dia, pô, ver o que estão falando, ver o que tá acontecendo e tudo mais. O que também não é um parto, não é uma coisa muito complicada. Mas será que vale a pena? Tipo assim, eu tô perguntando pra você que tá escutando isso. O que você acha disso? Você acharia legal ter um grupo no Telegram pra você conversar com outros 5 ouvintes desse podcast? Lembrando que assim, não, é verdade, pô, tem vários ouvintes podcast. Mas tem os comentários pra maioria das pessoas. E já não tem muito comentário. Então, num grupo de Telegram, valeria a pena? Você acha interessante? Fica a dúvida aí. Enfim, nesses planejamentos aí também, hoje eu tava escrevendo, que hoje é dia de escrever. Eu vou tomar um café, tá? Dá um segundo aqui. Que eu deixei preparado um café e um copo de Coca-Cola. Ai, meu Deus, cara, tem outro mosquito aqui pra entrar no meu nariz. Vai se fuder, cara. Eu sei que meu nariz é grande, mas porra, tem um limite de quantos mosquitos eu posso aspirar sem morrer. É muito bom que o outro nome de mosquito é pernilongo, né? É só o estereótipo. Mosquito é... Ele tem a perna fininha e longa. Pernilongo. Vem do latim. Kid Bengala, também conhecido como pênis longo. Vem do latim. Não, o café não ficou lá grandes coisas hoje não, hein? Acabou a porra do adoçante. Fui botar açúcar. Mas assim, o meu açúcar ele tá só no pacote. E não tá aberto o suficiente pra eu botar uma colher dentro pra botar tipo 6 colheres. E também eu tava com muita preguiça pra pegar tesoura. Então eu falei, mano, vou botar adoçante que quando eu achar que tá bom eu paro. E eu parei, não tava bom não. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Eu tenho certeza que isso aqui já é mais açúcar do que a maioria das pessoas coloca no café. Pelo tanto que eu sou julgado, pelo tanto de açúcar que eu boto, eu espero pelo menos que seja isso. Onde é que eu tava? Eu tô num dilema. Eu tava escrevendo hoje, porque eu tô, né, deixando preparado alguns vídeos que eu sei que eu posso postar, eu posso fazer de caixa, entendeu? Não é tipo, pô, a treta da camisa da Copa do Mundo, né? Isso daí foi um bagulho que aconteceu há 3 semanas atrás, fui falar semana passada, que é um bagulho que aconteceu, né, recente, e é bom falar recente, senão o papo morre e ninguém quer saber mais. Então eu tava escrevendo hoje um vídeo pra deixar de caixa, que inclusive talvez até entre no bagulho que não é um vídeo pra atemporal, né? Um bagulho que aconteceu 2 semanas atrás, que foi basicamente uma mina poligâmica sendo cancelada no Twitter, porque ela tava falando sobre sexualização e as pessoas estavam falando, irmão, chega desse papo. Chega de, sexo, pô, o tempo inteiro isso, meu Deus do céu. Não, né? Toda mulher deveria postar o corpo, não sei o que. É normal, quem não concorda com isso é conservador. É basicamente... se você não concorda com isso, você é nazi. É esse tipo de argumento que a pessoa usa. Mas tem um contexto pra isso tudo e tal. Mas eu queria fazer um vídeo fazendo piadinha sobre essa porra. Até porque, sobre essa mina específica, eu fiz um vídeo sobre ela recentemente. Fazendo piadinha com ela. Ela até postou um comentário em algum lugar falando: eu vi o vídeo dele, que cara burro. Eu adoro que eu faço piada com alguém. Ele é burro. Eu sou. Não nego, mas... eu só tava fazendo graça com você, se é isso que te ofendeu. E daí a gente falando, ele te atacou. A coisa mais perto que teve de um ataque foi literalmente eu chamando a mina de peituda. Eu falando que eu não consigo prestar atenção no vídeo porque tem peitos na minha cara. Assim, isso é um ataque muito mais ao meu TDAH do que a você. Pode ficar tranquila. Mas, enfim. Só contextualizando pra você. Então eu tava escrevendo um vídeo sobre isso. Sobre essa treta que deu no Twitter. Pra eu postar num dos primeiros que eu vou postar, né? Dessa caixa que eu vou fazer, isso vai ficar na frente. Porque senão esse assunto morre e só vai aparecer um vídeo sem contexto nenhum.
Mas é igual, igual hoje, 2026, eu soltar um vídeo sobre... Ah, você viu que o Felipe Neto terminou com a ex-namorada dele por telefone? O cara já tá com outra mina há 3 anos já. Mas... Postar um vídeo... E a morte do PC Siqueira, hein, rapaziada? Assim, é só osso, o cara já tá, e eu tô falando do bagulho ainda. Mas eu não vou conseguir continuar agora, eu vou ficar buscando exemplo. Mas assim, eu entrei num dilema porque eu queria fazer uma piadinha e por algum motivo, nos últimos tempos, até 8 horas atrás, eu não tinha percebido que em algum momento eu acabei me perdendo nessa vibe de fazer gracinha e tudo mais. Por algum motivo nesse meio tempo, e eu tenho quase certeza que momento foi, eu pensei que não, eu tenho que deixar as coisas mais claras pra quem me ouve. Porque às vezes eu tô fazendo gracinha, tem muita gente que não entende. Acho que tá na hora de conhecer mais o meu lado pensador. Não, eu não sou só um idiota. Olha só meu argumento aqui, olha, baba minha bola. O que não tem problema argumentar fazendo piada. Eu era bom nisso em algum momento. Mas em algum momento eu comecei a me preocupar. Pô, eu tô usando isso fazendo piada e não é todo mundo que entende. Talvez se eu só explicar normal e depois fazer uma graça, tenha mais gente pra entender. A questão é que ficou chato. Pra mim. Ah, mas eu não acho chato. Foda-se você. Você não tá na minha cabeça quando eu tô escrevendo. Não interessa. Então, hoje eu tive um exemplo disso. Porque eu tava escrevendo, era justamente sobre a mina voltar e bater nesse ponto de que quem quer reprimir a sensualidade, a sexualidade das mulheres é atrelado ao conservadorismo. Assim, e o que eu queria falar, que eu escreveria ultimamente seria... Ah, bom ponto, né? Óbvio, é claro. Sabe o que é complicado disso? É que daqui a pouco vai ter uma mina de 14 anos que vai estar usando roupa curta e a mãe e o pai vão falar, filha, e que vai estar cantando umas putaria e vai estar, eu tralha, não sei o que. E daí o pai e a mãe vai falar, olha, filha, isso não é tão legal. E ela vai ficar pensando, pô, isso é conservadorismo, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês estão contra mim. Entendeu? Isso seria eu falando normal, eu argumentando, que inclusive foi um exemplo que eu dei no podcast anterior. Mas isso é chato pra caralho. Todo mundo entende o que eu quero dizer assim, mas é chato. É chato de pensar, é chato de escrever, é chato de contar. Agora, se eu leio o que ela escreveu e eu falo, que legal, né? Muito bom, é assim que acontece, né? Daí você tem uma filha, ela tá com 14 anos, de shortinho, rebolando no fuzil dos tralhas, você fala, filha, meio paia, e ela fala, lá, conservar, é o Bolsominion. Fala desse jeito, resume pra caralho. Tipo assim, enxuga bastante de coisa sendo dita e passa a mesma mensagem. E é muito mais divertido, é muito mais leve do que querer argumentar de fato. E eu meio que tô percebendo isso, que em algum momento eu foquei muito na discussão. E não que seja um problema, mas na discussão discutindo, não na discussão fazendo graça. Porque eu gosto de discutir, eu gosto de reclamar. Entendeu? Hoje o meu dia no trabalho tava maravilhoso de manhã e eu tava reclamando por qualquer coisa. Tanto que o meu amigo, o cara que convive comigo, ele soltou, pô, você reclama pra caralho, né? Porque ele também não tem essa noção clara de que eu reclamo por reclamar. E também porque é chato pros outros. Eu sei que eu tô reclamando por reclamar. O cara não tem a diferença clara de quando eu tô reclamando por reclamar ou quando eu tô reclamando porque eu tô puto. Então ele só acha que eu tô puto o tempo inteiro. Mas a questão é, discutir o bagulho sério é insuportável. Não é legal. Não é legal pra mim, principalmente quando eu tô fazendo um vídeo que é pra ser divertido. Não é legal pra mim, não é legal pra quem tá ouvindo e não melhora em nada. Foda-se a discussão. Eu não preciso que você concorde comigo, eu preciso que você ria de mim. Claro que pra rir você vai ter que concordar com certas coisas, então em certos momentos eu vou fazer uma piadinha que tem mais um argumento. Mas foda-se. E ao mesmo tempo eu me pergunto o quanto disso não existe. Porque eu tenho esse lado que gosta de discussão, certo? Esse podcast que é basicamente isso. É um podcast criado só por reclamar. Semanalmente eu tô reclamando nessa... É pra isso que existe esse podcast, tá? É só um experimento social comigo mesmo. Só que eu acho
que tem um outro lado que faz você querer ficar argumentando melhor e discutindo e se explicando. Talvez porque você fazer piada aqui é tipo... Você fazer piada no Brasil é igual um filme do Tom Cruise. Entendeu? Porque, para pra pensar. Quando você começa a discutir, você começa a argumentar. Você entra no assunto e começa a argumentar contra. Por quê? Porque tem um monte de gente apontando pra você e você quer discutir com cada uma. A graça é justamente você se meter num buraco. Sei lá, o show do Léo Lins, por exemplo. Várias vezes ele se joga numa pica. Que a diversão é como você vai... Você tem que fazer uma coisa muito inteligente agora. Ou uma piada muito engraçada pra você sair dessa pica. Tem um monte de arma apontada na sua cabeça agora. Como você vai sair disso? E é isso que eu quero dizer, que é igual um filme do Tom Cruise. É daí que vem a diversão. Você vê o cara numa sala secreta, pendurado num cabo que não sobe, com um monte de raio laser. Como você vai sair daí? E aí que começa a diversão. Só que, por algum motivo, em algum momento, talvez eu tenha distorcido isso na minha cabeça. Em vez de entender que é divertido eu só fazer graça com todas as picas que estão apontadas pra mim, não, eu quero responder. Não, eu quero argumentar. Eu quero mostrar, na verdade, que aquela pica tá errada por isso, a outra pica tá errada por aquilo lá. Em vez de eu só levantar o dedo do meio e falar pau no seu cu, meu parceiro. E fazer alguma graça. Isso foi hoje de manhã, depois que eu já tinha terminado de escrever umas coisas que eu queria escrever. Desde hoje de manhã, eu tô nesse dilema. E aí? O que eu faço? E assim, de novo, né? Tudo começou por causa da poligamia. Ai, cara, dilema criativo. Como resolver? Eu não sei. Não sei se você tá escutando, eu cuspi assim, mas entrou um mosquito na minha garganta. Que diabão. Assim, eu acho que como você resolve um dilema criativo é da mesma forma que você resolve qualquer coisa criativa. Fazendo as coisas. Ponto. Entendeu? Não tem o que fazer. Você faz, daí você vê o que tá bom, continua, vê o que tá ruim, tira, vê o que você não... que pode ser bom, mas você não gosta, tira também, e vai melhorando. Ponto final. Enfim, eu tô falando muito, né? Eu acho que tá divertido esse podcast pra vocês. Não sei se tá bom. Como é que tá esse programa da rádio aqui pra vocês? Mano, eu tô... Pera aí, eu vou dar um gole no refri aqui, dá um segundo. O foda é que eu continuei assistindo lá o podcast do Maurício Meirelles. E é foda porque eu tô vendo um cara sozinho falando dos pensamentos dele, que é o início desse podcast. Só que com o tempo, além de eu falar esse tipo de coisa, eu queria fazer um programa. Então, tipo, pô, divide pauta aqui, divide notícia aqui. Pô, mas que eu acho divertido. E é legal, é bom também. É de tudo um pouco. É um programa que, pô, o cara vai sentar no sábado pra escutar. E tem um programa que, pô, o cara falando do trabalho, o cara tá lendo um livro, tá respondendo um e-mail, tá dando um conselho, tá falando sobre a vida dele, o bagulho que ele pensou. Da hora. Mas me dá uma puta saudade ver 40 minutos no episódio do Maurício, onde ele tá só pensando sobre a Anitta e o filho dele. Bate uma saudade, bate um... Porra, isso que é foda. Mas e que tá? Porque quando eu tava fazendo isso, eu também tava vendo o Petri e eu pensava, pô, muito da hora também. Ou o Petri, o Desinformação, foda-se. E vendo, porra, é da hora ter uma pauta meio resumida ali por tópico, tá ligado? Então, é isso, né? A insatisfação humana. Porque eu também tava escutando hoje o Maurício pra ir pro trabalho. Tava ouvindo ele falar, pô, talvez eu devesse começar a anotar umas coisas que eu quero que eu pensei pra falar, né? Então, assim, ninguém tá satisfeito nesse caralho. Vamos se fuder, todo mundo. Toda pessoa que trabalha com coisas feitas na hora, com seus próprios pensamentos, tão infeliz, tá bom? Só pra você saber. Ai, por que eu falei tal coisa do Maurício? Por que eu falei tal coisa do Assolan e ficou puto? Por causa disso, verme. Eu não tenho certeza do que eu tô fazendo. É sempre uma dúvida. Eu sempre boto esses episódios de podcast aqui esperando que, vamos ver aí o que dá.
Então quando tem um cara falando que não gostou, ficou lá, nossa, olha como eu sou um merda. E daí eu reclamo, faço uma piada e tal, e daí me atinge, entendeu? Dá pra entender agora o porquê? Porque tá todo mundo inseguro, resumindo pra você. Metade das pessoas criativas nesse país não existia se fosse pra terapia. Assim, falando em notícia, foda-se. Vamos pra uma notícia. Uma notícia que eu tinha separado aqui, porque eu sempre meio que deixo separado aqui. Só que nunca mais tô lendo, né? Então meio que foda-se. Mas eu tenho uma muito boa. Uma que eu li hoje indo pro trabalho. Eu li só a manchete dela e é o suficiente pra mim. É o suficiente pra eu trazer pra um podcast e divulgar pra centenas de pessoas, tá? Não preciso de muito pra espalhar uma fake news. Eu sou desses. Homem é preso após xingar time feminino em estádio. Abre aspas. Eu fui assistir para ajudar as mulheres. Eu critiquei o time como faço no masculino. Fecha aspas. E aí vem um ponto muito bom. Os homens deveriam apoiar as mulheres, o futebol feminino. Tem certeza? E 2. Você quer o quê? Seja específica. Você quer que os homens apoiem as mulheres, certo? Ou você quer que eles apoiem o futebol feminino? São duas coisas diferentes. Porque com mulher, vamos deixar algo menor, vamos fazer tal coisa, vamos cuidar delas. Agora, para apoiar o futebol, foda-se, meu amigo. Futebol para ele, o masculino e o feminino, mesmo esporte, mesma regra, pau no teu cu. Entendeu? Imagina o que os caras do futebol masculino têm que escutar. Os caras gritando Bruna Marquezine pro Neymar, tá ligado? Assim, quantas vezes em futebol acontece de um jogador que em vez dele ir na bola, ele meio que desvia, que ele fica com medo, os caras gritando: amigo, chute de corno não dói, pode ir na bola, tá? Os caras fazem isso. Os caras ameaçando o goleiro em pênalti. Pega essa bola ou eu pego tua ex. Ó essa porra. E daí você quer pisar num bagulho de macaco e quer que o macaco mude o comportamento pra você? Vai tomar no seu cu. Mas enfim, agora vamos... Deixa eu ler um pouco mais do que a manchete, tá? Pra eu saber do que eu tô falando. Um caso em estádio chamou a atenção ao mostrar como o ambiente esportivo está mudando. Não tá mudando. Não tá mudando, rapaziada. Tem uma diferença entre estar mudando e as pessoas querer que mudem. Certo? Não vai mudar. Daqui 6 meses, os caras vão continuar xingando. Ou não vão ir. Ou seja, tá tudo igual. Em futebol feminino você não ir é o básico, né? Então não tem o que fazer. Agora, querem que mude? Aí é diferente. Eles querem, mas... vai fazer o quê? Os caras estão acostumados a xingar. É um momento de lazer dos caras. Aí que tá, porque você entende futebol normalmente, o jogo no estádio, como uma obra feita pra quem tá vendo. Só que... vamos exercitar aqui um episódio do Redcast, tá? Mas mulher como que é atenção, né, rapaziada? Fala aí. Elas querem, não querem? Como elas querem atenção e vão jogar futebol, parece que tem que ser sobre elas. Então elas têm que estar bem. Elas têm que estar confortáveis. Não é, cara. Os caras vão querer xingar ainda. Vão continuar xingando. E ponto. O cara tá vendo o bagulho pra descansar. Nossa, eu tô aqui trabalhando, tenho que escutar isso. Foda-se. Não gostou? Assina a carteira, querida. Faz isso. Caralho. Todo mundo xinga o Neymar, os caras tocam copo, água, refri nos caras, fala merda pro cara. Ele não dá um pio, continua jogando lá, cai no chão, sai mais cedo. Tá ganhando 1 milhão, é que as mulheres não ganham 1 milhão. Claro, mas primeiro xingamento quer tirar o cara do estádio. Aí é foda também, né? O episódio revela uma mudança importante. Comportamentos antes tolerados começam a ser tratados com mais rigor. Um cara. O argumento de sempre foi assim, perde força diante de novas regras e de uma maior cobrança por respeito. Especialmente no futebol feminino. Vai se fuder. As autoridades reforçam que o ambiente esportivo não é espaço para agressões verbais. Os caras são burros, cara. Os caras estão achando que é tênis. Os caras estão achando que é ping-pong.
que não pode xingar, vão se fuder. Quantos vão se fuder já foi falado nesse episódio? Independentemente do contexto, o que antes era visto como provocação de torcida pode hoje ser enquadrado como injúria, assédio ou até difamação. Os caras botam uma arma na própria cabeça e depois não sabem por que não tem gente nos estádios. Isso não significa o fim da rivalidade ou da emoção do esporte, mas sim uma redefinição de limite. Você acha mesmo? Assim, não tenho o que falar, o futebol ele é sustentado pela galera que tá pouco se fudendo. Entendeu? Então assim, você só tá fazendo ou esses caras não irem mais no evento, que você vai perder dinheiro, porque esses caras que sustentam são os burros que sustentam essa porra. Ou você vai fuder algum cara que assim, meio que já não ia, decidiu ir, depois vai falar, tá, não vou ir mais. Que é a mesma situação também. Isso não significa o fim da rivalidade, tá, beleza. Torcer, provocar e competir fazem parte do jogo. Desrespeitar, não. Tá bom, mas o que é provocar? Tá ligado? É muito tênue. Caralho. É um jogo de futebol. Nem era pra dar pra ouvir o jogador nessa porra. Sabe o que é o foda? Como era um futebol feminino, tinha 4 caras no estádio. Aí um gritou uma pica, falaram, foi o José. Aí tá aí, ó, tendo que fazer textão. O caso também expõe um choque de cultura. Parte do público ainda age com base em antigos padrões. Não é antigo padrão, cara, é um padrão atual. Caralho, pare de tratar o bagulho como se fosse nos anos 80, porra. Enquanto o sistema jurídico e social evolui, não evolui, muda. Evoluir é melhorar. Mudar é fazer mudança que pode ser boa ou não, caralho. As pessoas têm que parar de achar que as coisas elas estão mudando uma coisa boa. Nem sempre. As coisas mudam uma coisa ruim. Velho no mundo tá aí. Enquanto o sistema jurídico e social evolui para coibir excessos. Quem não acompanha essa mudança pode acabar enfrentando consequências legais, meu Deus do céu. No fim, a mensagem é clara. O futebol continua sendo paixão, mas o respeito passou a ser regra. Ai, cadê as torcidas organizadas, hein? Ai, como eu queria ser rico pra pagar umas AK-47 pro Palmeiras e pro Corinthians. E mandar os caras pro estádio pra jogar. Grêmio Inter, pode deixar, vou arrumar uns revólver pra vocês. Vocês vão ver o assédio aí, vocês vão ver. Quero ver o que vai acontecer. Ah, cara, notícia zona boa, né, porra. Cara, agora que eu tô no Instagram, vou aproveitar que eu tô no Instagram já. Que eu quero fazer uma hora da leitura aqui, os caralho, mas eu queria fazer uma observação de um bagulho que eu descobri. Andorinha é um bicho muito foda, cara. Por algum motivo eu tava no trabalho entediado e eu comecei a mexer no Instagram. E eu parei num post que falava sobre quanto tempo no caso, as aves duram sem pousar. Ou seja, levantou o voo, quanto tempo elas conseguem sobreviver sem pisar no chão de novo. O que assim, é um bagulho que você, pô, é um passarinho, né, beleza, mas o bicho tem que comer. Ele tem que acasalar, ele tem que tomar água, tá ligado? E aí, o que faz? E daí eu parei numa lista. E agora eu vou ver essa lista com você. Por quê? Porque eu quero que você sinta o que eu senti. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. E é isso. Agora o meu novo bicho foda é uma andorinha. E eu não quero discussão, tá? Por exemplo, o bicho com menor tempo de voo é basicamente uma galinha. Porque ela tem 10 segundos de voo. Por quê? Porque é o suficiente para ela conseguir escapar de um predador. Ela dá um pulo, ela nem voa, né? Vamos ser honestos. Não é como se ela planasse 10 segundos. Ela só pula alto, ela não voa. É uma coisa diferente. Tá. Depois disso, 10 segundos, vem o corvo, que já é um bicho foda. 6 horas voando. 6 horas. É um tempo muito... Você tá entendendo que é 6 horas voando? Você não consegue passar 6 horas olhando pra uma parede. Imagina 6 horas voando. Em tipo, chuva, tempestade, frio, tá ligado? 6 horas, coisa pra caralho. Depois disso, vem uma surpresa. O corvo, que é um bicho foda, é 6 horas voando. O pombo consegue ficar 100 horas voando sem parar. 100 horas!
Será que é por isso que tem toda a história dos pombos correios? Eu não sei até onde é meme ou até onde é real que os caras usavam o pombo como o WhatsApp no bagulho, tá ligado? Porque tem esse papo, né, que era pombo correios, caralho. Como que funcionava? Eu não sei. Dá pra treinar pombo? Eu não sei. Eu posso pegar um pombo da rua, um pombo da rua, filhote, e ensinar ele e ele virar pet, virar dócil e inteligente? Algum especialista em pombo aí? Ou se pelo menos ele não é obediente, a carne dele é gostosa pra eu cozinhar? Alguém me diz, por favor? Enfim. 100 horas voando, cara. O bicho é 20 vezes mais fora que um corvo. Depois disso vem uma águia, que você pensa, ok, beleza. Meio que já esperava. Que é a águia das estepes, que daí ela vai de 100 horas pra 4 dias voando. 4 dias planando. Tá, mas peraí. Peraí que tem alguma coisa injusta aqui. O pombo é 100 horas. A águia é 4 dias, mas peraí. Por que não tá em dias o pombo? 24 horas vezes 4. 96. Então por que a águia das estepes tá na frente do pombo? Até 4 dias é 96 horas. O pombo é até 100. E aí? E assim, é muito mais mérito pro pombo, porque procurei, ó, águia das estepes. Você vai ver que é um bicho com umas asas gigantescas. Porra, olha pro pombo. O pombo parece que acabou de sair de um McDonald's. E normalmente acabou mesmo, com aquele corpinho, a barriguinha. Sabe quando o cara ele começa a namorar, depois de 2 anos que ele tá namorando, que ele é ok, mas ele tem uma barriguinha já aparente? É isso que é o pombo. Ele não tem uma asa gigantesca. É muito mais mérito pro pombo voar 100 horas do que pra porra da águia. Eu espero que uma águia voe 4 dias. Voe 96 dias. E aqui tá ó, até 4 dias planando. Não necessariamente, então é voando. Aí é fácil também. O pombo ele tem que bater a asa. Isso daqui. Ásia, né? Ele tem que bater os chineses. Ele tem que bater a asa. Agora, a águia planando. Olha o tamanho dessa. É uma asa delta. Não tem mérito nenhum. Mano. Porra. Planando. Eu faço um aviãozinho de papel, toco de um prédio e vou ficar planando 4 dias também. Ah, mano, desmereceram meus pombos. Não gostei. Depois disso, vem um bicho que aí é foda de nome e pela circunstância. Por quê? Pô, beleza, ali o pombo consegue 100 horas de voo. Foda. Um albatroz viajante consegue até 20 dias. 20 dias. A gente tava achando foda um pombo que voa 100 horas. Esse bicho consegue fazer tipo 400 e poucas horas voando. E além disso, ele voa sobre o mar. Ele literalmente voa por cima de oceano. Tá ligado? Esse bicho ele tem que desviar de, sei lá, furacão, tornado, tsunami. É disso que o bicho ele desvia, tá ligado? Não tem como não achar foda. E daí tá, 20 dias voando. Daí tem o gaivotão de dorso negro, que tá bom então. Não tem muito o que falar sobre ele, ele consegue ficar 28 dias voando. Ok, tipo assim, teve uma grande diferença de 100 dias. De 100 dias não, perdão, de 100 horas pra 20 dias. Agora, pra 28 dias, foda também, mas não é tão assustador. Só que daí você pensa, porra, foda pra caralho. Se o pombo é pica por voar 100 horas e a gaivota, que é foda por voar 28 dias, ou o albatroz é foda por voar 20 dias em cima do oceano, a porra da andorinha, ela consegue ficar voando sem pousar 10 meses. 10 meses sem pousar. Esse bicho, ele come voando. Ele toma água enquanto... Ele acasala enquanto voa. 10 meses. Deixa eu ver isso, ó. Deixa eu fazer uma conta básica. Se o mês tem 30 dias e ele passa 10 meses voando, vai dar 300 dias. 300 vezes 24 horas, enquanto o bicho lá é foda por voar 480 horas, o albatroz em cima do oceano, andorinha, ó, 480 horas. A andorinha voa 7.200 horas sem pousar.
Que bicho foda, tá ligado? Que bicho foda. O bicho, ele vive no ar. Ele vive no vento. E assim, vai tomar no cu também, porque ele voa 10 meses. Provavelmente isso é porque ele fica de migração, né? Do sul pra tal lugar e tal lugar. Só que assim, 10 meses, né? Ele literalmente é CLT. Ele tem que voar 10 meses, descansar 2 e depois tem que voar 10 meses pra voltar pro lugar dele. Então assim, muito foda bicho, mas meio otário, tá ligado? Meio otário, não vou negar pra você. Não é uma andorinha normal, tá? É o andorinhão. Não sei se tem uma diferença muito grande, mas... Mas é o que tá escrito aqui. É toda a informação que eu tenho, não vou negar pra você, tá? Enfim, é isso. É o que eu tenho pra vocês hoje, tá? Informações sobre andorinhas, vai tomar no cu. Ai, cara, vai se foder. Deixa eu ler um Live Pix, não, deixa eu ver se tem algum Live Pix. Se não tiver, eu vou pro momento leitura e depois do momento leitura eu já vou pros e-mails de hoje. Tá? Deixa eu ver, não tem nenhum Live Pix, mais uma noite que eu vou passar fome, meus gatos também, mas tudo bem, né? Não tem problema. Eu aguento. Ai, rapaziada, deixa eu dar um gole no meu refri. E chegou o momento, né? O momento que você espera na sua semana pra você fingir que é inteligente. Momento leitura do livro Sapiens. Até queria fazer uma observação aqui. Semana passada, se eu não me engano, eu até tinha separado um bagulho pra falar sobre isso. Que eu falei pro pessoal comentar, né? Basicamente fazer um clube do livro aqui no podcast. Que, pô, vou postar um episódio, vou ler um capítulo, ou seja lá o que for. Daí a rapaziada pode comentar sobre. E daí comentaram. Eu não entendi direito o comentário. E daí eu podia ter discutido no episódio anterior. Não sei nem se era uma reclamação que a pessoa tava fazendo sobre Sapiens. Mas obviamente eu ia querer discutir porque eu sou desses. Só que daí eu acabei não lendo, não teve momento de leitura. Deixa eu ver se eu acho esse print aqui desse comentário. Aqui. Aqui, ó. Esse comentário sobre o Sapiens. Se eu não me engano, era uma parte do livro onde eu falei sobre criações humanas, onde os humanos criam as coisas e eles acreditam nelas. Tipo, o código de Hammurabi, que daí tem um ser humano que vale mais do que outro e se agride tal, tem que pagar tanto. E que assim, naturalmente tem seres humanos que acreditam fielmente nisso. E por conta disso, tem seres humanos que não ficam pensando sobre isso. Só vivem nisso. Igual a gente não fica pensando sobre Constituição, lei, ou matar o amiguinho, ou atravessar na faixa de segurança, ou usar cinto, ou não andar na contramão. A gente não fica pensando sobre isso, a gente só segue. Só que tem gente que acredita de fato nisso e pensa sobre isso e pensa que é o certo, entendeu? E daí, se eu não me engano, o livro dá exemplo de, por exemplo, exército funciona assim, religião funciona assim, governo funciona assim, dinheiro funciona assim e tudo mais. Daí, se eu não me engano, é sobre isso que essa pessoa tá comentando, tá? Esse é o contexto aí, a princípio. Vamos ver se eu lembro do que se tratava. Vamos lá. Discordo totalmente do trecho do livro. Humanos que inicialmente queriam mais posse que outras, pois antes vivíamos em comunismo, pois os recursos básicos eram divididos e cada um tinha sua função na tribo. O foda é isso, eu não entendi direito o comentário, tá ligado? Esse aspas aqui é muito, esse parênteses aqui é muito grande. Mas eu vou ler e depois eu vou reler pra ver se eu entendo. Tinha sua função na tribo, podem ter criado toda essa manipulação de massas que vemos hoje. Então é meio burro dizer que não faz sentido humanos terem criado sem acreditar. Então é meio burro dizer que não faz sentido. Ah, mano, é foda. Então é meio burro dizer que não faz sentido humanos terem criado sem acreditar. Mas o livro fala que tem gente que acredita. E aí... E aí, que funciona? Ou tá tentando falar o contrário? Que na verdade não faz sentido falar que criaram, porque antes a gente... Humanos que inicialmente queriam mais posse que outros, porque antes vivíamos em comunismo, pois os recursos básicos eram divididos e cada um tinha sua função na... assim, comunismo naquelas, né? Eu acho que usou só como a hipérbole, não sei se foi como ironia, mas não era bem isso, né? Não é também como se todo mundo fosse igual.
todo mundo tinha sua função na tribo, então, de novo, as pessoas não ganhavam, a gente não dividia os recursos básicos igual. A gente dividia conforme a gente achava. O cara que mandava na tribo, ele vai ganhar mais sempre do que os outros. Não é, sabe, não é dividido certo o negócio. Ao mesmo tempo que no próprio livro, aí que é foda também. Pra caso você não tenha entendido isso ainda, você aí que é ouvinte desse podcast, você não escuta, você não tá lendo comigo em ordem esse livro. Porque não é como se eu viesse aqui no podcast, lesse o episódio 1 hoje, o capítulo 1 hoje, semana que vem eu vou ler o 2, na próxima eu vou ler o 3. Não é assim que funciona. Eu venho aqui, leio o capítulo 1, amanhã eu vou ler o capítulo 2, depois o 3, o 4, semana que vem eu vou estar lendo o 8 pra você. Então, naturalmente, vai ter umas brechas. Mas, por exemplo, no livro ele comenta sobre os axés, que era um povo meio tribal ainda assim, dessa forma e tal. E, por exemplo, os caras falam que era comum matar mulher mais velhas e tal. Ou quando alguém tava meio doente, matava, deixava pra trás. Então não é como se a gente dividisse só porque é um ser humano bom. Entendeu? Não é só, a bondade. Não. Humanos que inicialmente queriam mais posse que os outros, porque antes a gente vivia... Não, no início, desde quando a gente dividia na própria tribo, era querendo mais posse que os outros. Entendeu? Porque... Por que eu tô alimentando fulano? Porque ele tá fazendo a função dele. A função dele tá ajudando a tribo. Por que é importante ele ajudar a tribo? Porque eu quero que a minha tribo seja melhor que a tribo do ciclano, que eu quero que ele se foda. É isso, não é... Não é, a gente é bondoso aqui e daí todo mundo se ajuda. Não, se vier um outro cara da outra tribo, eu quero que ele se foda. Eu não vou ajudar ele. Era assim que funcionava, entendeu? Tanto que, agora, tinha um senso muito mais coletivo antes. Até numa parte anterior do livro que eu tava lendo semana passada, que não teve o momento da leitura, Sapiens fala sobre como antes a gente tinha um senso que a gente tem um bagulho meio moldado pela crença do momento, que afeta o jeito que a gente vive. Por exemplo, tinha uma época que era comum, mesmo numa família que tinha bastante dinheiro, na Idade Média, sei lá, dormir várias pessoas no mesmo quarto, entendeu? Até as pessoas ali que tinham mais dinheiro, crianças, por exemplo, que tinham que ter honra, não causar vergonha ao nome da família, tinha responsabilidade, porque ele tinha que se comportar de tal maneira por causa do grupo. Certo? Hoje em dia não. Hoje em dia é um bagulho muito mais que faz o que te faz feliz. Daí você tem o seu quarto com a sua coisa, com a coisa que você gosta de fazer. Entendeu? Então assim, é muito mais individual hoje em dia. Entende? Então, naturalmente, isso daí molda o nosso senso. Só que, e daí nessa época de tribo, era o pensamento de tribo. Basicamente, mas que não ignora o fato de que sim, desde o início a gente queria mais posse que os outros, mesmo estando numa tribo. A gente queria que a nossa tribo crescesse pra gente dominar o lugar do outro, pra ter a comida que os outros tinham, ou acabar com o lugar que eles tinham perto do nosso território. E não era bondoso, a gente matava todo mundo e acabou. Mas é criança, mas é mulher, não tem essa, entendeu? Enfim, eu não entendo, aí que tá, eu lembro desse comentário aqui, que eu meio que li por cima e fiquei, não é, que porra que tá acontecendo? Eu meio fiquei, salvei. Só que eu nem entendi o comentário relendo aqui. Eu posso estar lerdo, pode ser isso. Daí embaixo tem uns edit aqui. Edit 1, a gente acredita que como nós respeitamos a lei, os outros também vão e não necessariamente acreditamos nela em si. Sim. Mas, pera aí. Você tá falando então que a gente não acredita na lei em si. Mas... não é um bagulho que você para pra pensar. Você não acredita que eu tenho que andar na direita na rua e outro carro tem que andar na esquerda. É uma rua, eu posso só ir. Mas você obedece. Então se você tá obedecendo essa lei, tanto faz se você acredita nela ou não. Tem gente que acredita, tem gente que criou. E daí tem as pessoas que estão um pouco se fudendo, só segue as coisas. E tem gente que pensa, não faz sentido. Mas continua seguindo. Também não é essa porra aqui, não é pra você, você quebrando todas as regras porque não faz sentido. Não é isso, não. É só um pensamento. Eu já falei isso aqui outras vezes, que é normal uma sociedade colapsar, porque a gente vive tudo em cima de mentiras, bagulho inventado, dinheiro, lei e tudo mais. Tudo isso se baseia numa mentira que as pessoas vão indo automaticamente no bagulho. A gente não para pra pensar que não faz sentido pro ser humano estar num bar com um monte de gente que ele não conhece. A gente faz isso porque naturalmente a gente acredita exatamente o que você falou, que se eu não quero morrer, se eu não vou matar fulano, ele não vai me matar a princípio. A gente até tem um pé atrás, mas
Dá pra se juntar todo mundo ali, desconhecido, num bar. Imagina isso acontecendo antigamente. O ser humano não ia dar conta disso sem ter essa crença. Tá ligado? Então, né? Tanto faz se você acredita de fato ou não. Você tá seguindo, é isso. 2. É meio foda dizer que, abre aspas, nós mentimos todos os dias para nós mesmos. Fecha aspas. Sendo que isso é literalmente impossível de ser tratado como mentira. Isso o quê? Eu não quero morrer, a pessoa que está lendo esse comentário quer? Não. Então, não acreditar não muda porra nenhuma. Sim. Tu ainda vai ter que continuar sendo um robozinho do sistema se tu não for bilionário. Que porra é essa? Tá, mas... Aí que tá. Eu não quero morrer. A outra pessoa não quer. Mas foda-se ela não quer. Dá pra matar outra pessoa. Assim, tá dando pra entender que... Foda-se a lei nesse caso. É um exemplo específico de bagulho que foi criado. Só que não tem como só ser criado de que... Ah, eu não quero morrer, você não quer morrer, então ó... Temos nosso tratado, porque isso não funciona se tivesse só esse tratado. Isso não funcionava numa tribo antigamente. Porque você pode só mentir. Tá, não vou te matar, beleza? Tamo acordado. Sabe? O ser humano é desconfiado o tempo inteiro. A gente é inseguro o tempo inteiro. Seja da nossa vida, seja com crise de ansiedade, seja da puta que me pariu, entendeu? Então, sei lá. Teve esse comentário aí, rapaziada. Não é pra xingar ninguém, mas eu queria trazer isso daqui pra mostrar que esse podcast pode ser tipo um clube do livro. Então você aí ó, pode encontrar Sapiens em algum lugar muito barato ou na internet por métodos que não vou citar. Mas tá aí pra você, né? Caso você queira ir lendo com a gente, aí você sabe que cada semana vai ter um capítulo específico que a gente vai estar, caso você queira acompanhar com a gente. Se não quiser, só vai ouvindo o podcast aí e tamo junto, tá? Vamos lá para a leitura de hoje. Contextualizando, eu li hoje um pouco de manhã e ontem também. Um bagulho muito bom que eu li era sobre... A gente inventou várias coisas, né? A gente acredita em várias coisas e que a gente precisa acreditar, porque senão não funciona. Futebol, por exemplo. A gente criou várias regras do nada para o futebol. E a gente... acreditou nelas ao ponto de que todo jogo tem centenas, milhares de pessoas assistindo o bagulho e conhecendo a regra, como funciona, e torcendo e sentindo emoção sobre o bagulho, que a gente mesmo criou, é só um bagulho imaginado. A gente criou um sistema nesse bagulho. A questão é, num sistema desse, ok, dá pra ir no boca a boca. Só que onde que entra a escrita nessa porra, que é uma coisa muito importante, inclusive. A escrita chega quando a gente teve que organizar um sistema mais complexo. Começou a ir pra agricultura. Porra, o cara tem que anotar quantas cabeças de boi tem todo dia. Ou quantas cevada tem todo dia. Não tem como a sua própria memória, o seu próprio cérebro, armazenar tudo isso perfeitamente. Então surge o modo de escrita. Que depois, muito mais lá pra frente, vai se transformando em outra coisa. Que a princípio era só forma numérica. Depois vai se transformando numa escrita complexa, completa. Que daí, se é pra simular o jeito que a gente fala. E daí a gente pode criar livro, poesia, música, piriri pororó. O ser humano, o normal, né? O cidadão normal escreve carta, o rei escreve decreto. E assim vai. E depois que a gente arruma a escrita, a gente tem que resolver outra pica, que é organizar isso. Porque muito bom, se eu tenho um terreno lá na Mesopotâmia e eu tenho uma tábua falando que eu comprei esse terreno de fulano há 30 anos atrás, a questão é que isso vai ter em algum lugar armazenado, do governo, sei lá. Agora, e se ele chega pra mim e fala, não te vendi, eu aluguei. E depois de 30 anos, eu tenho que ir lá achar o bagulho. Vai ser foda, vai ser 1 bilhão de taubinha no lugar, como que vai achar? E daí a gente teve que aprender a, além de escrever, catalogar e categorizar. Ah, isso aqui são escritura de casa. Isso daqui são informações sobre a cevada. Isso aqui informações sobre a cabeça de boi. E tudo mais. De pouco a pouco, a gente foi evoluindo até chegar na porra da burocracia que a gente tem. Tá bom? Contextualizando isso daí que eu li nos últimos 2 dias. Então, vamos lá para mais um capítulo de Sapiens. Hoje,
começando na página 137, a linguagem dos números. Com o passar dos séculos, métodos burocráticos de processamento de dados ficaram cada vez mais diferentes do modo como os humanos pensam naturalmente, e cada vez mais importantes. Um passo crucial foi dado um pouco antes do século IX, quando se inventou o novo sistema de escrita parcial, que podia armazenar e processar dados matemáticos com eficiência sem precedentes. Esse sistema de escrita parcial era composto de 10 símbolos, representando os números de 0 a 9. Confusamente, esses símbolos são conhecidos como algarismos arábicos, embora tenham sido inventados pelos hindus. Ainda mais confusamente, os árabes de hoje usam um conjunto de dígitos com aspecto bem diferente dos usados pelos ocidentais. Mas os árabes receberam o crédito porque, quando invadiram a Índia, encontraram o sistema, entenderam sua utilidade, o aperfeiçoaram e o espalharam pelo Oriente Médio e então pela Europa. Quando vários outros símbolos foram posteriormente acrescentados aos algarismos arábicos, como símbolos para adição, subtração e multiplicação, surgiu a base da notação matemática moderna. Embora esse sistema de escrita continue sendo parcial, se tornou a linguagem dominante no mundo. Quase todos os estados, empresas, organizações e instituições, quer falem árabe, hindi, inglês ou norueguês, usam notação matemática para registrar e processar dados. Cada informação que possa ser traduzida em notação matemática é armazenada, disseminada e processada com velocidade e eficiência impressionantes. Uma pessoa que deseja influenciar as decisões de governos, organizações e empresas deve, portanto, aprender a falar em números. Os especialistas fazem o que podem para traduzir até mesmo ideias como pobreza, felicidade e honestidade em números. A linha da pobreza, níveis de bem-estar subjetivos, índice de credibilidade. Campos inteiros do conhecimento, como a física e a engenharia, já perderam quase todo o contato com a linguagem humana falada e são mantidos unicamente por notação matemática. Mais recentemente, a notação matemática deu origem a um sistema de escrita ainda mais revolucionário, um sistema binário computadorizado de apenas 2 símbolos, 0 e 1. As palavras que estou escrevendo agora em meu teclado são escritas no interior do meu computador por diferentes combinações de 0 e 1. A escrita nasceu como uma serva da consciência humana, mas pouco a pouco se tornou sua senhora. Nossos computadores têm dificuldade para entender como o Homo sapiens fala, sente e sonha. Portanto, estamos ensinando o Homo sapiens a falar, sentir e sonhar na linguagem dos números, que pode ser entendida por computadores. E esse não é o fim da história. O campo da inteligência artificial está procurando criar um novo tipo de inteligência baseado unicamente no sistema binário de computadores. Filmes de ficção científica como Matrix e O Exterminador do Futuro falam de um dia em que o sistema binário se livra da opressão da humanidade. Quando os humanos tentam reobter o controle do sistema rebelde, ele reage tentando eliminar a raça humana. E daí aqui mostra uma equação para calcular uma aceleração da massa e tal. Enfim, é um sistema matemático. Pô, eu vou ler mais um capítulo aqui junto, tá? Capítulo 8. Não existe justiça na história. Entender a história humana nos milênios que sucederam à Revolução Agrícola se resume a uma única questão: como os humanos se organizavam em redes de cooperação em massa, uma vez que careciam de instintos biológicos para sustentar tais redes. A resposta sucinta é que os humanos criaram ordens imaginadas e desenvolveram sistemas de escrita. Essas duas invenções preencheram as lacunas deixadas por nossa herança biológica. No entanto, o aparecimento de tais redes foi, para muitos, uma vantagem duvidosa. As ordens imaginadas que sustentavam essas redes nunca foram neutras nem justas. Elas dividiram as pessoas em pretextos grupos dispostos em uma hierarquia. Os níveis superiores desfrutavam de privilégios e poder, enquanto os inferiores sofriam discriminação e opressão. O Código de Hammurabi, por exemplo, estabeleceu uma ordem hierárquica formada por homens superiores, homens comuns e escravos. Os superiores ficavam com todas as coisas boas da vida.
os homens comuns ficavam com o que sobrava e os escravos ficavam com uma surra se reclamassem. Apesar de sua proclamação da igualdade entre todos os homens, a ordem imaginada constituída pelos norte-americanos em 1776 também estabeleceu uma divisão. Criou uma hierarquia entre homens, que se beneficiavam dela, e mulheres, que ficaram desprovidas de autoridade. Criou uma hierarquia entre brancos, que desfrutavam de liberdade, e negros e indígenas, considerados humanos de uma espécie inferior, não compartilhando, assim, dos direitos igualitários dos homens. Muitos dos que assinaram a Declaração da Independência eram senhores de escravos. Eles não libertaram escravos depois que assinaram a declaração, nem se consideraram hipócritas. Em sua visão, os direitos dos homens pouco tinham a ver com os negros. A ordem norte-americana também consagrou a hierarquia entre ricos e pobres. A maioria dos norte-americanos da época quase não tinha problemas com a desigualdade causada por pais ricos que passavam seu dinheiro e negócios para o filho. Na visão deles, igualdade significava apenas que as mesmas leis se aplicavam a ricos e pobres. Não tinha nada a ver com seguro-desemprego, educação integrada ou seguro-saúde. A liberdade também tinha conotações muito diferentes das que tem hoje. Em 1776, não significava que os desprivilegiados, pelo menos não negros, índios e muito menos mulheres, podiam conquistar e exercer o poder. Significava simplesmente que o Estado não podia, exceto em circunstâncias incomuns, confiscar a propriedade privada de um cidadão sem dizer a ele o que fazer com ela. A ordem norte-americana, com isso, endossou a hierarquia da riqueza, que alguns pensavam ter sido ordenada por Deus e outros viam como a representação das leis imutáveis da natureza. A natureza alegava-se alegava-se que recompensava o mérito com riqueza, enquanto penalizava a indolência. Todas as distinções mencionadas aqui, entre homens livres e escravos, brancos e negros, ricos e pobres, se baseiam em ficções. A hierarquia entre homens e mulheres será discutida posteriormente. Ainda assim, é uma lei férrea da história que toda hierarquia imaginada negue suas origens ficcionais e afirme ser natural e inevitável. Por exemplo, muitas pessoas que viam a hierarquia dos homens livres e dos escravos como natural e correta argumentaram que a escravidão não é uma invenção humana. Hammurabi via como algo ordenado por Deus. Aristóteles afirmou que os escravos tinham uma natureza escrava, enquanto os homens livres tinham uma natureza livre. Seu status na sociedade não passava de um reflexo de sua natureza inata. Pergunte aos defensores da supremacia branca sobre hierarquia racial e prepare-se para ouvir uma palestra pseudocientífica sobre as diferenças biológicas entre as raças. É provável que digam que há algo no sangue ou nos genes caucasianos que torna os brancos naturalmente mais inteligentes, trabalhadores e virtuosos. Pergunte a um capitalista obstinado sobre a hierarquia da riqueza e provavelmente ouvirá que se trata do resultado inevitável de diferenças objetivas na capacidade dos indivíduos. Seguindo essa visão, os ricos têm mais dinheiro porque são mais capazes e aplicados. Portanto, ninguém deveria se incomodar se os ricos têm um melhor serviço de saúde, melhor educação e melhor nutrição. Eles são merecedores de todos os benefícios de que desfrutam. Os hindus, que aderem a um sistema de castas, acreditam que forças cósmicas fizeram uma casta superior à outra. De acordo com o famoso mito de criação hindu, os deuses criaram o mundo a partir do corpo de um ser primitivo, Purusha. O sol foi criado dos olhos de Purusha, a lua do cérebro de Purusha, os brahmanes, sacerdotes, de sua boca, os kshatriyas, guerreiros, de seus braços, os vaixas, camponeses e mercadores, de suas coxas, os sudras, criados de suas pernas. Aceite essa explicação e as diferenças sociopolíticas entre brahmanes e sutras passam a ser tão naturais e eternas quanto as diferenças entre o sol e a lua. Os antigos chineses acreditavam que, quando sua deusa Nokua criou humanos a partir da terra, ela fez os aristocratas com uma bela argila amarela, enquanto os homens comuns foram moldados com barro marrom. Ainda assim, até onde sabemos, essas hierarquias são produto da imaginação humana. Brahmanes e Sudras não foram realmente criados por Deus, a partir de diferentes partes do corpo de um ser primitivo. Em vez disso,
A distinção entre as duas castas foi criada por leis e normas inventadas por humanos no norte da Índia, há cerca de 3.000 anos. Ao contrário do que dizia Aristóteles, não se conhece nenhuma diferença biológica entre os escravos e homens livres. Leis e normas humanas transformaram algumas pessoas em escravos e outras em senhores. Entre negros e brancos existem algumas diferenças biológicas objetivas, como a cor da pele e o tipo de cabelo, mas não há nenhuma evidência de que essas diferenças se estendam à inteligência, à moral ou algo a mais. A maioria das pessoas afirma que sua hierarquia social é natural e justa, enquanto as de outras sociedades são baseadas em critérios falsos e ridículos. Os ocidentais modernos são ensinados a desprezar a ideia de hierarquia racial. Eles ficam chocados com as leis que proíbem os negros de viver em bairros de brancos, ou estudar em escolas de brancos, ou ser tratados em hospitais de brancos. Mas a hierarquia de ricos e pobres, que autoriza os ricos a viver em bairros distintos e mais luxuosos, estudar em escolas distintas e de mais prestígio e receber tratamento médico em instalações distintas e bem equipadas, parece perfeitamente sensata para muitos norte-americanos e europeus. Mas é um fato comprovado que a maior parte dos ricos são ricos pelo simples motivo de terem nascido em uma família rica. Enquanto a maior parte dos pobres continuarão pobres no decorrer da vida simplesmente por terem nascido em uma família pobre. Infelizmente, sociedades humanas complexas parecem exigir hierarquias imaginadas e discriminação injusta. É claro que nem todas as hierarquias são moralmente idênticas, e algumas sociedades sofreram tipos mais extremos de discriminação do que outras. Apesar disso, os estudiosos não têm conhecimento de nenhuma grande sociedade que tenha sido capaz de prescindir totalmente da discriminação. Repetidas vezes, as pessoas estabeleceram a ordem em sua sociedade, classificando a população em categorias imaginadas, como homens superiores, comuns e escravos, brancos e negros, patrícios e plebeus, brahmanes e sudras, ricos e pobres. Essas categorias regulamentaram as relações entre milhões de seres humanos ao tornar algumas pessoas superiores e outras em termos jurídicos, políticos ou sociais. As hierarquias têm uma função importante. Elas permitem que estranhos saibam como tratar uns aos outros, sem desperdiçar o tempo e a energia necessários para se tornarem pessoalmente familiarizados. Em Pigmaleão, de Bernard Shaw, Henry Hickins não precisa se tornar íntimo de Eliza Doolittle para entender como deve se relacionar com ela. Só de ouvi-la falar, ele deduz que se trata de um membro de classe baixa com quem pode fazer o que quiser. Por exemplo, usá-la como títere em sua aposta de fazer uma vendedora de flores ambulantes e passar por duquesa. Uma Elisa dos tempos modernos, trabalhando em uma floricultura, precisa saber quanto esforço dedicar à venda de rosas e glândulos para as pessoas que entram na loja todos os dias. Não pode fazer uma indagação detalhada dos gostos e bolsos de cada indivíduo. Em vez disso, usa algumas pistas, o modo como a pessoa está vestida, sua idade e, se não for politicamente correto, a cor da sua pele. É assim que ela imediatamente faz a distinção entre o sócio da firma de contabilidade, que tem grande probabilidade de comprar um buquê de rosas caro, e o mensageiro, que só tem $1 para gastar num punhado de margaridas. Obviamente, as diferenças nas habilidades naturais também desempenham seu papel na formação das distinções humanas e sociais. Mas tais diversidades de aptidão e caráter costumam ser mediadas por hierarquias imaginadas. Isso acontece de duas formas importantes. A primeira, e a principal, é que a maioria das habilidades precisa ser cultivada e desenvolvida. Mesmo que alguém nasça com um talento em particular, esse talento normalmente permanecerá latente se não for estimulado, lapidado e exercitado. Nem todas as pessoas têm a mesma chance de nutrir e aperfeiçoar suas habilidades. Ter ou não essa oportunidade costuma depender de sua posição na hierarquia imaginada pela sociedade em que estão inseridas. Harry Potter é um bom exemplo. Tirado de sua família notável de bruxos e criado por trouxas ignorantes. Ele chega a Hogwarts sem nenhuma experiência em magia. São necessários 7 livros até que ele aprenda a dominar plenamente seus poderes e conheça suas habilidades excepcionais. A segunda é
que mesmo que pessoas pertencentes a classes diferentes desenvolvam exatamente as mesmas habilidades, é improvável que tenham o mesmo sucesso, porque terão que jogar segundo regras diferentes. Se na Índia governada pela Inglaterra, um intocável Brahmane, um irlandês católico e um inglês protestante tivessem, de alguma forma, desenvolvido exatamente o mesmo tino para os negócios, ainda assim não teriam as mesmas chances de enriquecer, pois o jogo econômico era manipulado por restrições jurídicas e barreiras invisíveis não oficiais. Terminamos na página 145. Muito bom, começamos falando sobre cálculos e sobre como a gente inventou um bagulho para fazer conta, bem meio macaco, e depois desenvolvemos isso para poder escrever livro e poesia, até finalmente chegar nos números que a gente tem hoje, a numeração arábica, né? De 0 a 9, até se tornar o que a gente tem agora, que é linguagem binária, computador. É inacreditável. O fato de existir computador, para mim, não faz o processador. Eu queria saber como que é feito um processador. Cada parte, como que funciona de fato. Pra mim é mentira, entendeu? Pra mim, um processador, um chipzinho pequenininho que roda tudo que tem que ser rodado, porque não é energia, assim, é só energia passando em cabo. Como que funciona? Explica pra mim. E tudo veio daí, ó, de 0 a 9. E depois continua falando sobre como que a gente precisou de regras e ordens imaginadas, de grupos imaginados, para poder ter uma sociedade para as pessoas colaborar entre si. Porque assim você aprende como trata cada pessoa. Era mais fácil, né? Você tá acima, você tá abaixo. Então você faz isso, faz aquilo. Então não tem pergunta, não tem nada. Você só age conforme a sua função no bagulho. E naturalmente assim faz uma sociedade crescer a ponto de ter milhões de pessoas juntas. Não teria como juntar milhões de pessoas sem essa porra no início. Porque provavelmente acabaria em guerra. Assim, a gente tem isso de certa forma até hoje. E ainda assim tem guerra, tem revolução e tem um monte de coisa. Aí volta naquele meu pensamento muito simples de... A sociedade sempre vai acabar e sempre vai ter que recomeçar. Porque é isso. É sempre um bagulho gigantesco criado em cima de um castelinho de carta, que a qualquer coisa desmorona, entendeu? Enfim, eu não tava pronto pra ler. Eu li um capítulo do bagulho achando, não, tá curto, né? Eu vou ler outro que deve ser curtinho, um bagulho gigantesco. Mas, tudo bem. Eu só sei que eu perdi a vibe de querer ler e-mail hoje, não vou negar pra você não, tá? Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou ler o que me mandaram hoje, tá? Porque assim, o cara que ele me manda no dia, esse cara ele merece uma recompensa. Então eu vou ler o e-mail do desgraçado. Eu vou tirar o próximo podcast pra tentar... Eu gostei desse episódio, teve várias coisas diferentes. Mas no próximo eu vou tentar voltar pros e-mails antigos e ver lá o que não foi lido ainda. Ah, eu vou ler o que foi mandado hoje aqui, pô, curtinho. Opa, Loxê, como vai? Então, eu quero que você me dê algumas dicas sobre como eu devo escrever um roteiro e tal. Eu quero muito melhorar para que talvez eu consiga criar um livro ou algo do tipo. Assinado por Senhor Limão para a Loxê. Leia meu outro e-mail, por favor. Porra. Deixa eu ver se tem algum outro e-mail. Cara, dica para escrever um roteiro. Não sei exatamente como escrever um roteiro para um livro, alguma coisa, mas começa com você tendo um planejamento muito simples de o que é o início, o que é o meio, o que é o final. Vai começar como? O meio vai ter o quê? Meio que bem por cima assim, depois você detalha. Ou você só deixa a sua cabeça aí e depois você coloca nessa ordem. Entendeu? Não tem muito o que fazer. Eu tava escrevendo um vídeo lá sobre... Eu comecei a planejar o vídeo sobre o incrível mundo da poligamia e ele tem uma estrutura. Começa com um vídeo meu reagindo, um trecho meu, uma pessoa falando alguma coisa, eu reagindo. Uma outra pessoa falando outra coisa e eu reagindo a essa coisa, fazendo piada. Aí já dá o início. É antes do início até. Que é, porra, essas pessoas estão falando isso. Que bagulho meio estranho, olha o jeito que ele tá reagindo. Mas é engraçado, então talvez eu continue. Aí começa pra outra câmera, que é meio que uma câmera que é o cenário, que é pra entender que, tipo, ele tá resumindo as coisas, ele já interpretou aqui as coisas e tudo mais. Aí eu apresento o bagulho, aí a pessoa, tá, vai ser disso, tá.
já corta e já volta pra eu reagindo. Aí começa meio que a segunda parte. Que é, pô, o que é poligamia? Vou botar uns trechos das pessoas falando sobre poligamia, vou fazer umas piadas ali. Vai dar o corte, vai pra segunda câmera, que de novo, é eu interpretando as coisas, né? Falo, pô, então talvez poligamia seja isso, isso, aquilo, aquele outro. Volta pra eu reagindo a tal coisa, que talvez seja um vídeo sobre, sei lá, problemas da poligamia. Daí eu vou fazer umas piadinhas sobre isso, daí vai cortar, vai pra aquela outra câmera que eu vou interpretar sobre, pô, pode ter problema aqui, aquele outro fazendo piada. Daí, talvez, daí na terceira parte já começa a descer o cacete. Que é basicamente as pessoas extremas na poligamia e ó, tá aí o problema, porque vira isso, é um bagulho mais extremo e ele tem a conclusão, entendeu? Nesse caso não tem um início, meio e fim. É meio que tem esse início, meio e fim. Mas dentro dessa categoria tem uma subcategoria que é mais detalhada. Que daí é mais detalhada dentro de si. Eu não, assim, ele não começou sendo escrito por categoria e depois eu fui diminuindo. Esse foi um exemplo que foi acontecendo e depois foi sendo botado em cada categoria certo para fazer sentido dentro de um vídeo. Você aprende isso fazendo, mas é isso. Ou você escreve um blocão. Em comédia é assim também. Tem gente que já pensa nas piadas. Que, porra, pensa numa piada, cria o que vai falar. Ou que quando tá escrevendo já pensa, pô, vou botar uma piada aqui e divide por parágrafo. Eu tento botar uma piada por parágrafo e meus parágrafos tem 4 linhas. Muitos textos que eu escrevo são assim, entendeu? Ao mesmo tempo, já teve vezes que eu escrevi, e que inclusive é bem comum, um blocão de só coisa que eu tô pensando. Só escreve sério e depois fala, aqui eu vou dividir nessa parte, eu vou apagar essa outra parte que vou botar uma piada nisso. Isso daqui eu vou apagar inteiro isso que eu falei e vou escrever tudo só com uma piada, entendeu? Você escreve um blocão e daí você vai no detalhe de novo. Enfim, você vai aí aprendendo. Deixa eu ver se tem algum outro e-mail seu aqui, que eu já termino essa porra. Aqui, ó. Outro curto, graças a Deus, do Senhor Limão. Opa, meu querido, sou eu, o Senhor Limão. Eu disse pra você ler 1984. Ah, eu li. Li, né? Eu escutei. Bom, mas a única coisa que eu quero falar é que eu queria perguntar sobre a adaptação. Porque eu quero fazer um vídeo sobre. Tem alguma ideia? Pera aí. Bom, mas a única coisa que eu quero falar é que eu queria perguntar sobre adaptação. Porque eu quero fazer um vídeo sobre a adaptação de 1984 ou a adaptação como o ser humano se adapta. Que porra é essa? Tem alguma ideia? Sei lá. Outra indicação. Leia Caninos Brancos e Laranja Mecânica. Meu livro favorito. Não. Tô fazendo outras coisas. Assinado por Senhor Limão. Para a Solar. Cara, eu não entendi sobre adaptação. Se for sobre a adaptação de 1984, eu sei que tem um filme sobre isso que as pessoas odeiam. Se for sobre você se adaptar como ser humano, a água se adapta. Quando você bota numa poça, ela vira uma poça. Se você botar ela num bagulho, numa xícara, ela vai se acumular. Se você botar ela num tubo, ela fica fininha. Ela só fica do jeito que é. E um ser humano é assim. Só que, diferente da água não é um bagulho muito específico. Ela é tipo uma argila que demora pro ser humano se adaptar para as coisas. Você pode botar e ele não vai estar no formato certo. Se você dá um tempo, ele vai começar a assentar e ficar no formato que ele deveria. Então é confortável, não é doloroso. Não é confortável, é doloroso. Mas não tem o que fazer. O lugar que você vive. Assim, tem coisas que definem se você vai se adaptar mais fácil e mais rápido do que outras pessoas. Como você foi criado, onde você nasceu, se tem algum problema mental, o que passou na sua vida. Tudo isso muda. Uma pessoa, por exemplo, que... Inclusive é até contraintuitivo. Uma pessoa que o tempo inteiro, quando era criança, teve que se mudar com o pai e a mãe. Talvez você pense, pô, ele se adapta mais rápido. Pode ser o contrário. Pode ser simplesmente que por conta de toda essa mudança, essa pessoa, ela tem um pânico nisso, em mudança. Porque ela criou um pânico sobre isso. Nesse sentimento de, pô, vou ter que abandonar as coisas de novo. Meu Deus, de novo isso voltando. Eu tenho isso em outras coisas da minha vida. Eu tenho isso sobre... Pô, não vou lembrar agora aqui, bem honestamente. Mas, por exemplo, eu escutava muita reclamação quando eu era pequeno. Hoje em dia eu reclamo pra caralho e me divirto, porque talvez tenha sido um jeito de eu me proteger quando eu era criança. Eu achar que eu vou ser demitido, mesmo que eu queira ser demitido, e que eu
saiba que, de certa forma, se eu for demitido, eu não vou morrer de fome, eu consigo dar um jeito de alguma outra forma. É um pânico, não é só por, caralho, eu vou ficar sem dinheiro, mas sim porque, caralho, de novo eu tô perdendo tudo. Eu já não perdi tudo outras vezes na minha vida. Eu já não fiquei sozinho o suficiente, já não deu merda o suficiente. Tem tudo isso daí. Enfim. Então, eu espero que seja isso que você perguntou, né? Porque senão eu dei um conselho que é aleatório sobre se adaptar. Mas é isso aí. Você consegue. Vamos lá. Podcast terminou na vibe positiva, né, rapaziada? Ai, cara, enfim. Quanto tempo tem esse episódio aqui? Temos exatamente, agora é 10h31 da noite. Temos 1h44 de episódio. Tá bom, né? Tá bom. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha se divertido. Espero que tenha sido legal. Hoje, tendo uma participação especial aí da minha amiga. E com a Wikipédia dela. Também da gente lendo algumas notícias. Voltando finalmente a ler algumas notícias. E lendo algumas curiosidades sobre o quão foda uma andorinha pode ser. Porque como você sabe, uma andorinha sozinha não faz verão. Não vai ser esse o título do podcast. Acho que vai ser alguma coisa sobre Hamburgo. Alemães criaram um hambúrguer? Vai ser esse o título. Eu não quero saber. Não me interessa. Enfim. Muito obrigado. Até a próxima. Até sábado, às 6h30 da semana que vem. Te espero aqui novamente, tá bom? Até mais e tchau!